vamos aprender o valor do silêncio e da fé. Quero falar para você uma coisa. Irmão, você tem que lembrar durante o mês de março que nós estamos o quê? Mudo. Zacarias não ficou mudo? Zacarias ficou mudo. Você tem que pôr na sua cabeça que nós estamos mudo para palavras negativas. Entendeu? Você vai ver como muda a sua vida. Em 2, 3 dias você vai ver a diferença na sua vida quando você parar de reclamar das coisas. Olha só. Provérbios 13:3 diz isso. Salomão diz que as nossas palavras ela têm poder. Aliás, Deus criou todas as coisas com o poder da palavra, irmãos. Nunca se esqueça disso, né? Agora nós temos que falar, que palavras então? Palavras para edificação. Palavras de encorajamento. Palavras positivas. Eu vou ler um versículo para você. O que diz a Bíblia aqui em Efésios, no capítulo 4, versículo 29. Não digam palavras que fazem mal aos outros. Sabe por quê, irmão? Palavras são fermentos. Às vezes tem uma pessoa que não gosta de você, sabe por quê? Ah, mas eu nunca fiz nada para aquela pessoa. Realmente você nunca fez nada. Mas alguém falou mal de você para ela. Então aquela pessoa não gosta de você. Porque alguém falou mal de você. Porque as palavras têm poder, irmão. O diabo usa as palavras, especialmente as palavras negativas. Então veja bem, eu vou ler aqui com vocês, olha. Não digam palavras que fazem mal aos outros. Presta atenção aqui, ó. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer o quê? Na fé. E a conseguir o que necessitam. Todos nós, cada um de nós precisamos de uma coisa, necessitamos de alguma coisa. Quando você fica falando palavras negativas para a pessoa, então, geralmente ela não vai conseguir mesmo, porque a própria pessoa já fica desanimada. Você mata a fé da pessoa quando você começa a falar palavras negativas. Mas aqui diz ao contrário. Olha, irmão, para nós falarmos palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Deu para você entender esse versículo, irmão? Problema nosso é que nós, e da maioria dos cristãos, é que ouvem a palavra. Às vezes o pastor, irmão, ou o pregador, está na maior eloquência, cheio do Espírito Santo, falando, e nós estamos lá também, dando glória, falando aleluia, dizendo amém. Mas quando vai embora, não praticamos a palavra. Não vivemos a palavra. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que pratica a palavra. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Então você quer ser um bem-aventurado? Você quer ser uma pessoa feliz? Então ouça a palavra, como aqui você está ouvindo, leia a palavra e pratique a palavra. Aí você sim vai ser uma pessoa bem-aventurada, caso contrário não. Olha, então vamos dar alguns exemplos aqui, que você pode dizer palavras boas para a pessoa. A pessoa vem reclamar, a pessoa vem dizer dos problemas dela, e você pode dizer sim, o seguinte: Deus é contigo, porque o Senhor está com todos, está em todo lugar. A pessoa reclama da vida, você fala, você é capaz. Desanime não, você é capaz. Confia em Deus, o negócio vai funcionar, vai dar certo. Ou como a irmã Solange sempre põe lá no qualquer problema que as pessoas reclamam nos grupos, a irmã Solange põe o quê? Deus tem um propósito, Deus está no controle. É ou não é? Então Deus tem um propósito em tudo. Você não está sozinho, irmão. Diga para a pessoa, você não está sozinho. Essa semana,
Essa semana uma pessoa ligou para mim, pegou uma bactéria nas vistas, está desesperada. Desesperada, me ligou lá desesperado, mas, irmãos, até eu falei para a irmã Alice, meu Deus, o que aconteceu? Aí ela falou assim, foi uma bactéria que entrou nas minhas vistas. E todo dia eu tenho que fazer um procedimento no hospital. Todo dia ela estava desesperada. Eu disse para ela assim, irmã, você não está sozinho nessa batalha, conta comigo que eu estou orando por você. Eu não posso ir aí onde você está, mas conte comigo, a partir desse momento eu estou em oração em seu favor e Deus vai entrar com a providência. Mais tarde ela ligou já mais calma, tranquila, dizendo que estava sossegada e que estava sabendo que não estava sozinho nessa batalha. Meu, é isso que tem que acontecer, irmão. Você tem que falar para a pessoa, você não está sozinho, estamos juntos. Nós vamos batalhar, conte comigo. O que você precisa? Conte comigo. Se você começar a fazer assim, você vai ver como a coisa muda, irmão. Lembra, você foi um escolhido. Entre tantos bilhões de pessoas no planeta Terra, Deus apontou o dedo para você e te escolheu. Aproveite a oportunidade. Aproveite, porque se você não quiser, se você não aproveitar, Deus tem outros para escolher. Não é? A palavra de Deus nos diz, se nós desprezamos a Deus, Ele também nos despreza. Ele vai escolher outra pessoa. A obra dele continua, a vida na terra continua, e tudo dentro daquele projeto de Deus. Não vai ser mudado, porque nós não queremos ou não aceitamos. Ele põe outra pessoa no lugar. Você pode dizer para a pessoa, irmão, o Senhor te fortalecerá. E assim por diante. Sempre uma palavra de fé para as pessoas. Você já viu o Senhor Jesus, irmão, falando alguma palavra negativa? Você já viu Jesus falando alguma palavra negativa? Ele nunca falou uma palavra negativa. Ele sempre falou uma palavra positiva. É ou não é? Ele já chegava na pessoa, ele já sabia que ele ia curar, ele já sabia que ia fazer o milagre, mas ele chegava na pessoa e fazia o quê? Você tem fé? Você crê que eu posso fazer isso? Quer dizer, para quê, irmão? Para, sabe, a pessoa se levantar. Eu creio, eu acredito. O Senhor já curou cego, eu sei que o Senhor vai me curar. O Senhor curou paralítico, eu sei que o Senhor vai me curar. Mas ele sempre fazia a pergunta, você crê que eu possa fazer isso? Então, irmão, eu quero que todos vocês da igreja se arrumem um parceiro aí, uma pessoa, para você viver a partir de hoje, quando chegar em casa e a pessoa falar assim, ainda bem que eu cheguei em casa, estou tirando esse sapato que está muito apertado. O outro olha e fala, Zacarias. Não precisa reclamar. Você reclamando vai resolver alguma coisa? Você reclamando vai resolver seu problema? Não vai resolver seu problema. Entendeu? Para que fazer isso, irmão? Por que falar Zacarias? Para a pessoa lembrar, e para você também lembrar, que nós estamos num propósito de palavras no mês de março, tá bom? Tiago no capítulo 3, não precisa pôr não, irmão. Esse Tiago escreveu que a nossa boca, ela foi criada, Deus criou a nossa boca para abençoar as pessoas e não amaldiçoar. Você sabe que, eu vou explicar uma coisa para você. Você, por exemplo, tem orado por uma pessoa da sua família vir para Jesus. Eu creio que a maioria de nós temos orado para Deus salvar o nosso ente querido. É ou não é? Mas sabia que você mesmo acaba anulando a sua oração? Você acaba anulando a sua oração. Porque de repente você fala assim, olha, aquela pessoa não tem jeito. Pronto. Você anulou a sua oração. O que você tem que falar? Não, para Deus não tem nada que seja o quê? Impossível. Aqui tinha possibilidade de Zacarias e Isabel terem filhos, ela é estéril, não podia ter filho. Já estavam avançados em idade, sem condições nenhuma de ter filhos.
O anjo veio e disse: não, vocês vão ter um filho. Inclusive coloque o nome de João nele. É um menino que vai nascer, coloca o nome de João. Zacarias duvidou, não pelas suas orações, mas duvidou por quê? Porque ele estava muito o quê? Velho. Não tem condições não. Tem condições. O anjo falou: tem condições sim. Porque para Deus não há nada impossível. Vocês vão ter o filho. E quando nascer, não esqueça, põe o nome de João. E quando todas essas coisas acontecerem, quer dizer, quando a sua esposa ficar grávida, passar o tempo determinado e a criança nascer, então você voltará a falar. Mas vai ficar mudo até lá. Eu fico pensando, né, irmão? Você já pensou? O Zacarias, se ele saísse dali e falar: eu vou ser pai, eu vou ser pai. O que as pessoas iam falar? Ficou louco. Vamos internar. Está totalmente biruta. Quase 100 anos de idade. É impossível. Sua mulher nem pode ter filho para começar. Quer dizer, ia começar o quê? As murmurações. Ia anular o quê? A oração, as bênçãos. Ia ser anuladas. Domingo eu vou falar um pouquinho, se der tempo, não sei se domingo ou outro domingo, falar da Isabel. Ela ficou 5 meses sem abrir a boca para ninguém. Ela se trancou dentro de casa, grávida, velhinha, e ficou trancada dentro de casa, 5 meses. Por que será, irmão? Para que ninguém ficasse falando bobagem, entendeu? E anular o quê? Anular a bênção. Então nós temos que aprender, irmão. A sua boca foi feita para abençoar e não para amaldiçoar. Lembre-se disso. Agora, e quando realmente surgir uma reclamação? E quando acontecer? Olha, a orientação que nós vamos dar é o seguinte, é a mais prática. Entra no teu quarto, dobra o teu joelho, fala com quem pode resolver o teu caso. Fale com Deus, que te vê lá em secreto, Ele vai te recompensar. Sabe por quê, irmãos? As palavras que nós lançamos ao vento, presta bem atenção, as palavras que nós lançamos ao vento, você não imagina o efeito que elas têm no mundo espiritual. Por isso que o Senhor Jesus disse assim, irmão, que naquele dia nós daremos conta até das palavras que nós falamos. Até numa brincadeira, às vezes está brincando com a família e tal, você fala uma bobagem lá, fala uma palavra. Lembre-se, até dessa palavra está registrado. E você vai ter que dar conta dessa palavra. Até das palavras. Entendeu? Se você começar a falar para o seu parente que não vem à igreja, você é uma bênção, irmão. Você é uma bênção. Mas falar do coração mesmo, não para tirar um barato da pessoa, né? Mas você dizer para a pessoa: você é uma bênção. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Irmão, o diabo vai ter que sair correndo. O diabo vai ter que largar aquela pessoa. É como já foi falado aqui um dia desse. Se uma criança nasce e você está sempre xingando aquela criança, quando uma criança é pequena, eu já vi acontecer isso. Ah, você é burro mesmo, não aprende. Irmão, ela vai crescer desse jeito mesmo. Sem inteligência nenhuma, vai crescer, não vai... Às vezes o seu filho está com problema porque você lançou uma palavra para ele quando ele era pequeno. E hoje você paga o preço e a seu filho também. Bom, muda essa situação. Começa a mudar. Não, meu marido é uma bênção. Ele é um cara chato mesmo de galoche, sabe? Aquele cara que é complicado. Né? Mas começa a falar: não, meu marido, você é uma bênção. Começa a mudar. A mesma coisa para a mulher. Você é uma bênção. Você é uma bênção na minha vida. Sabe por quê, irmão? Porque quando o negócio está estreito, você vai partir para quê? Para a oração. Você é uma bênção porque você me faz chegar cada dia mais perto de Deus. Porque eu tenho que orar, eu tenho que clamar, tenho que buscar por você. Então, elogia, irmão.
Elogia. Sempre uma palavra positiva. Então é assim que você tem que fazer, irmão. Não, vai dar certo sim. Se você começar a falar para o seu filho, você é um vagabundo, não gosta de trabalhar, o que vai acontecer com ele? Ele vai crescer desse jeito, irmão. Quando crescer não vai querer trabalhar mesmo. Porque você lançou a palavra para ele. E o diabo pegou. E fez dele o quê? Realmente o que você falou. Então começa a mudar as tuas palavras a partir de hoje. A partir desse mês. Eu sei que talvez nos primeiros dias aqui da semana vai ser meio complicado. Porque a gente está tão habituado, irmão, a falar bobagem. É ou não é? A reclamar das coisas, a reclamar da vida, a reclamar do salário.